eu coloco essa gravação lá no grupo, para vocês terem essas informações posteriormente, ok? Eu vou compartilhar com vocês uma tela lá do ambiente virtual. Para mim é um pouquinho difícil, um pouquinho diferente do de vocês. O AVA de vocês é um pouquinho diferente do meu, PDA, mas quando vocês clicam aqui nas atividades interdisciplinares, que é a disciplina, vocês serão encaminhados para essa tela, ok? Bom, eu vou explicar primeiramente para vocês em relação como que funciona esse trabalho em grupo e aonde vocês encontrarem esse material que eu vou apresentar para vocês. Tudo que eu apresentar aqui também, eu irei enviar no grupo para vocês, mesmo que vocês já tenham acesso no PDA de vocês. O primeiro que eu vou apresentar é o portfólio interdisciplinar em grupo, ou o projeto de trabalho em grupo, ou PTG. Então, quando eu falar de PTG, vocês tenham ciência que eu estou falando do trabalho em grupo. E o trabalho em grupo, ele funciona da seguinte forma. Como vocês são licenciatura e bacharelado, nós vamos dividir a turma de licenciatura do bacharel para fazer o trabalho. Então, precisa ser bacharel com bacharel e licenciatura com licenciatura. Vou só mostrar aqui os alunos que eu tenho do bacharel, para vocês terem ciência de como vai funcionar esses grupos. Eu vou dar um prazo para vocês fazerem esses grupos. Vou explicar como vocês cadastram também. Provavelmente durante a semana eu já consigo enviar para vocês um tutorial de como fazer esse cadastro desses grupos no ambiente de vocês. Então, assim, o grupo precisa ser de 2 a 7 alunos. Então, nós vamos dividir em 2 grupos. Essa quantidade de alunos, temos 3, 6, 9, 12. Então, vai ser 2 grupos de 6 pessoas. No início, eu vou deixar a critério de vocês, para vocês cadastrarem. Logo após que nós terminarmos aqui a nossa aula atividade, e um pouquinho antes das 8h40, quando inicia a teleaula de vocês, eu vou deixar o recado lá no grupo, que eu vou deixar uma semana. Então, até na segunda-feira que vem, vocês têm o tempo para vocês cadastrarem esses grupos, para nós já iniciarmos o PTG, o início do PTG, porque vocês terão somente esse grupo do WhatsApp para vocês se encontrarem, já que estamos em trabalho de home office novamente, devido à pandemia, e pela facilidade de vocês conseguirem conversar, eu sugiro, as minhas outras turmas todas fazem isso, que vocês montem um grupo específico para o trabalho em grupo, ok? Bom, agora eu vou mostrar a vocês onde vocês encontram, né, o que eu irei apresentar para vocês agora. Repetindo, dentro de atividades interdisciplinares, é a última disciplina que aparece na listagem de disciplinas de vocês. Vocês irão clicar em portfólio interdisciplinar em grupo e vai abrir um arquivo em PDF. Esse arquivo será aberto para vocês. Eu vou ler e explicar o passo a passo de como vai funcionar. No decorrer da explicação, quando surgir dúvidas, vocês podem me chamar. Ativem o áudio de vocês e tirem as dúvidas de vocês. Bom, vamos iniciar aqui. Bem importante a respeito das disciplinas, porque vocês irão colocar essas disciplinas no corpo do trabalho. Então, às vezes os alunos têm um pouquinho de dúvida, prof, mas onde eu encontro o nome de todas as disciplinas e todos os professores? Então, vocês irão colocar, se for solicitado, as disciplinas, elas se encontram aqui na primeira página da produção textual interdisciplinar, perdão. E os nomes dos professores são obrigatórios para vocês colocarem no trabalho de vocês, juntamente com o professor, o tutor online, que vocês encontram lá no AVA de vocês o nome do tutor, e o meu também. Então, como tutora presencial, o meu nome também precisa aparecer no trabalho.
Vamos passar aqui que eu vou diretamente para a explicação do trabalho. Bom, produção textual interdisciplinar. O presente semestre está possibilitando uma significativa ampliação e aprofundamento de conhecimento sobre a educação física e suas bases teórico-práticas, essenciais para a atuação na área. Desta forma, o campo de atuação profissional é diverso e possibilita que a materialização dos conhecimentos teóricos e técnicos fundamentados pelas novas evidências científicas. Assim sendo, o tema central da proposta de produção textual interdisciplinar em grupo, PTG, será direcionado para desenvolver um olhar amplo das potencialidades que a educação física pode exercer no seu campo de atuação. Esse tema... Só um pouquinho que eu preciso aceitar os colegas que estão chegando. Já continua, pessoal. Esse tema é importante para que você possa conhecer e reconhecer sobre o significado do objeto de estudo da educação física. Com isso, as possibilidades profissionais de atuação, o conhecimento técnico científico, seu público-alvo, seus campos de atuação, e com esses elementos interagem com a dinâmica cultural e tecnológica da sociedade. Fazem com que seja uma profissão de grande amplitude e complexidade sobre a atuação desse profissional no futuro. Nesse sentido, considere esse cenário exposto para o desenvolvimento dessa produção textual, tendo como conteúdos apresentados nas disciplinas de atividades alternativas e meio ambiente, bioinformação e tecnologias digitais, para educação física, cultura corporal do movimento, sociedade brasileira cidadania e qualidade de vida e educação física. Então, esse foi o iniciado do trabalho. Agora vem as orientações para execução. A parte do desenvolvimento do trabalho será estruturada em 2 momentos, ou seja, em 2 partes. A primeira parte é uma produção de texto. Você deve fazer a leitura obrigatória dos textos disponibilizados a seguir. Então, foram dados para vocês essas 2 bibliografias, esses 2 textos, a qual vocês precisam fazer a leitura. Vocês clicando nesse link, vocês serão direcionados para o artigo e vocês farão a leitura desses textos. Então, como vai funcionar? Vocês farão 2 grupos de 6 alunos, porque a princípio tem um aluno somente na turma de licenciatura. Depois eu vou conversar com ele a respeito, no particular, como ele vai proceder. Então, esse recado também serve para todos. Quando eu enviar lá no grupo, vocês já comecem a conversar a respeito do trabalho. Então, vocês terão esses 2 textos que vocês terão que dividir a leitura entre os componentes do grupo. Então, vocês serão em 6, estou me referindo à turma de bacharel, e vocês farão a leitura desses 2 textos para vocês conseguirem dar continuidade no trabalho. É bem importante a participação de todos, porque o que acontece muitas vezes é que alguns alunos não gostam de contribuir, não querem contribuir. Então, aí o que acontece? Cada grupo será cadastrado e terá um representante a qual esse cadastra o grupo e esse responsável por enviar esse trabalho nas datas, que daqui a pouquinho irei passar a vocês. Então, quando um colega não ajuda, não auxilia na produção desse trabalho, esse colega responsável por enviar o trabalho e pelo cadastro, ele precisa entrar em contato comigo para nós conversarmos com esse colega que não está ajudando ou até mesmo tirar ele do trabalho em grupo. E, prof, o que acontece se o colega não fizer e nós tirarmos do trabalho em grupo? Acontece que quem não fizer, ficará sem nota e, por esse motivo, reprovará na disciplina.
atividades interdisciplinares e ela entrará como dependência no próximo semestre. Então, tenham muito cuidado e se engajem para fazer o trabalho. Bom, continuando aqui, vocês têm esses artigos, vocês irão fazer a leitura deles para conseguir dar continuidade. Após a leitura, faça uma análise e reflexão dos textos propostos, para que possa redigir uma produção textual em forma de texto crítico e crítico-argumentativo. A partir do seguinte tema, as barreiras e potencialidades sobre a manifestação da cultura corporal do movimento humano e no campo de atuação da educação física no cenário atual. Então, vocês têm um tema, e a partir desse tema, vocês precisam buscar lá nos textos que vocês leram para fazer uma reflexão, ou seja, vocês irão fazer um resumo. Um texto crítico argumentativo nada mais é que um texto que vocês colocam um pouco de opinião de vocês sem colocar propriamente o eu. Então, você vai fazer uma crítica ou vai fazer um resumo daquela parte sem você colocar a sua opinião. Intrínseca, assim, explícita, perdão. Sem colocar eu penso que, ou eu defino dessa forma, eu me expresso dessa forma, que vocês não podem colocar essa parte. Vocês precisam colocar a ideia central de vocês nessa reflexão, juntamente com o resumo do texto, sem colocar o eu. O eu não pode existir ali. É importante que o texto aborde os conteúdos presentes nos artigos disponibilizados com uma síntese sobre a cultura corporal, o que seria uma síntese é um resumo, sobre a cultura corporal do movimento humano para a educação física nos diferentes ambientes de atuação profissional. A educação física, tanto a licenciatura é um pouco mais fácil de nós fazermos esse paralelo, porque ela se encontra diretamente dentro da área escolar. Mas como nesse início vocês estão com as mesmas disciplinas, então vocês estudam as mesmas disciplinas e vocês podem colocar, tanto o bacharel pode citar a licenciatura, quanto a licenciatura pode citar o bacharelado. A educação física, quando você pensa em um profissional de educação física ou um professor, você só vai pensar na escola, você só vai pensar o professor que trabalha com treinamento, que é um profissional da área de educação física, mas existem muitos lugares, diversos lugares, a qual o profissional de educação física está inserido. Exemplos para vocês. Licenciatura, na escola, então o professor está inserido diretamente na escola. Também há professores de educação física inseridos diretamente em hospitais. Mas por que hospitais, professora? Porque lá no hospital tem alunos com mobilidades, tem alunos doentes, e eles precisam, de alguma forma, ter essa carga horária de educação física. Para vocês terem uma ideia, no PSS, que é o processo seletivo do Estado, já tem esse processo seletivo para a área de educação física hospitalar. Então, os professores são inseridos diretamente lá nos hospitais, com os alunos que, por algum motivo, não podem estar participando das aulas físicas que acontecem nas escolas, por algum motivo. Agora, vamos fazer esse paralelo com o bacharelado. O bacharelado está envolvido diretamente com a área de treinamento, mas o bacharelado também pode ser utilizado nas empresas. Um profissional pode trabalhar nas empresas com ginástica laboral, ele pode trabalhar com ginástica laboral, que é o alongamento, ou também exercícios para evitar lesões no trabalho. Essa é a função da ginástica laboral. Ou você diminuir os problemas que surgem naquelas empresas que eles fazem atividades muito repetitivas. Está envolvido diretamente com treinamento, ao qual eu falei, nos esportes coletivos, esportes individuais. Então, vocês irão traçar esse leque, aonde que o profissional de educação física está inserido, ok? Além dos textos, só um pouquinho, que os alunos estão pedindo para entrar, já retorno.
Além dos textos que foram apresentados a vocês, vocês podem também pesquisar em artigos científicos. Eu vou deixar lá no grupo de vocês, posteriormente, locais que vocês podem fazer essa pesquisa. Uma delas é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele tem muitos artigos para vocês pesquisarem. Vocês podem também pesquisar na revista Cielo, também é uma revista digital, uma revista online, e no site FDFortes. Mas eu passarei para vocês depois, bem descrito, o link do site para vocês estarem pesquisando. Mas existem essas duas bibliografias que são obrigatórias. Vocês podem colocar conhecimento extra, mas vocês precisam pesquisar essas duas bibliografias como obrigatório. Orientações específicas. Elaborar um texto de no mínimo 3 e no máximo 4 páginas de conteúdo escrito, sem tópicos. Redigir de acordo com as normas da BNT atual. Também, em outro momento, falaremos a respeito das normas da BNT, o que compete essas normas da BNT e onde vocês encontram essa formatação. Mas isso para um outro momento. Creio que hoje dará tempo. Bom, segunda parte. Então, essa que eu li para vocês agora, que eu expliquei minuciosamente, parte por parte, é o nosso desenvolvimento e é a primeira parte. Então, essas orientações específicas, que está nessa parte superior, inferior da página, se refere à primeira parte, que é o desenvolvimento. Vamos para a segunda parte. Você deve fazer a leitura obrigatória do texto disponibilizado a seguir. Então, tem 2 textos, novamente, que vocês irão dividir entre o grupo para vocês fazerem a leitura desses 2 textos. O link já está disponível para vocês. Após a leitura, faça uma análise e reflexão dos textos propostos para que possa redigir uma produção textual em forma de texto crítico argumentativo a partir do seguinte tema: a qualidade de vida da sociedade e o campo de atuação da educação física. É importante que o texto aborde os conteúdos presentes nos artigos disponibilizados, com uma síntese geral que aborde sobre a complexidade da relação dos fatores que envolve a atividade física, a qualidade de vida, pessoal. A qualidade de vida e na sociedade, educação física nos diferentes ambientes da produção textual. Além dos textos de leitura obrigatória, será possível acrescentar informações a respeito do tema nessa etapa de produção do texto com artigos científicos de fontes confiáveis, como livros, publicações de trabalhos e anais de congresso. Isso também vale para a parte 1, tá, pessoal? Então, vocês precisam ter cuidado com a bibliografia que vocês pesquisam, porque ele precisa ter referências confiáveis. Não adianta você falar, legal esse texto, gostei, mas ele precisa ter referências confiáveis, porque vocês irão colocar essas referências lá nas referências bibliográficas no final do trabalho de vocês. Aqui também vocês têm um tema, então a segunda parte também tem um tema: a qualidade de vida na sociedade e o campo de atuação da educação física. Também tem orientações específicas, de no mínimo 2 e no máximo 3 páginas de conteúdo escrito. Lembrando que o uso indevido de textos, sem a devida citação, e que caracterize cópia de outros autores ou de páginas da internet, invalidará essa produção textual interdisciplinar em grupo. Se houver dúvidas, consulte o seu tutor. O que significa essa parte, pessoal? O que acontece é que alguns colegas, eles pesquisam na internet e acabam copiando, fazendo um plágio. O que é um plágio? É uma cópia de um trabalho que já foi publicado, um trabalho que já existe. O plágio é considerado crime e se o grupo for constatado que fez plágio, é invalidada esse trabalho, é invalidado esse trabalho. Então, tudo que vocês pesquisarem, vocês precisam dar referências
devida referência para não acontecer de ser enquadrado como plágio. Então, não adianta pesquisar um trabalho, fazer um trabalho muito bom, mas se esse trabalho for copiado da internet. Então, tomem cuidado com essa questão do trabalho de vocês. Agora, vamos para as orientações. A formatação do trabalho deverá ser da seguinte forma: capa, com o nome da instituição, logomarca, nome das disciplinas do semestre, de todos os professores desse semestre e o nome completo de todos os alunos. Precisa ter uma introdução, a qual apresenta o objetivo e o que foi realizado no trabalho, uma página. Desenvolvimento, deve constar as duas partes do trabalho, conta 1 e conta 2, descritos acima, produção do texto e a resolução da situação-problema. Conclusão, apresentar suas considerações finais sobre o trabalho realizado, uma página. Referências, citar todas as fontes pesquisadas e utilizadas de acordo com as normas do BNT. E essas etapas têm um prazo, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês, vou mostrar aqui também a questão dos prazos, para vocês não se perderem neles. Devem participar do grupo somente os alunos do mesmo semestre, da mesma turma. O trabalho será realizado de 2 a 7 alunos. E é bem importante que vocês... Já continuo lendo, deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando agora. E é bem importante também que vocês enviem esse trabalho lá pelo ambiente virtual de vocês no formato DocX, ou seja, no formato Word. Se vocês colocarem em PDF, o professor vai enviar o trabalho novamente para vocês, para vocês colocarem no formato DocX, ok? Meu Eu só vou desativar o áudio de vocês, senão dá microfonia e eu não consigo explicar. Fica repetindo. Depois vocês ativem, só um pouquinho. Informações importantes a respeito do trabalho. Somente o líder do grupo conseguirá cadastrar o trabalho finalizado no sistema, ou seja, o líder que vai fazer o cadastro de todos os colegas e vai enviar esse trabalho. Mas isso não quer dizer que o líder precisa fazer o trabalho sozinho, tá, gente? Então, igual eu falei no início, vocês precisam conversar entre si, enviar nesse grupo do WhatsApp que vocês irão fazer, para vocês conseguirem conversar e respeitar todos os prazos. Eu vou mostrar os prazos para vocês verem aqui, ó. Eu vou até aumentar a tela para ficar melhor. Então, olha só. Realização. 8/2, porque foi quando vocês iniciaram a aula, a 3/5. Então, vocês têm até 3/5 para vocês enviarem esse trabalho no sistema. A correção dele, 8/2 a 23/5. Mas por que, prof, 8/2? Porque se o grupo se mobilizar na semana que vem e já fizer esse trabalho, e enviar esse trabalho, provavelmente já terá uma correção. E se vier alguma alteração, vocês têm chances de vocês enviarem novamente antes de terminar o período de correção. Então, por exemplo, se eu fiz o meu trabalho na semana que vem, enviei o trabalho do meu grupo, o professor vai dar um respaldo para mim, ele vai dar uma resposta, um feedback, a qual eu preciso me adequar se tiver alguma coisa errada. Então, vocês só não podem enviar um dia antes para querer esse feedback, porque senão já entrará no período de correção normal. Período de correção, 8/2 a 23/5. Recuperação, 24/5 a 31/5. E correção da recuperação. Então, como que funciona essa recuperação? Vocês enviaram o trabalho dia 3 lá, até dia 3. Se vocês enviarem um tempinho antes, não entra no período de correção, mas se vocês enviarem dia 3, vai entrar. O professor corrigiu e esse trabalho contém erros.
Então, ele irá retornar o trabalho para vocês e vocês têm o período de 24/5 a 31/5 para vocês fazerem essa correção e enviar. Se vocês não enviarem até 31/5, esse trabalho provavelmente não vai ter pontuação e vocês reprovam na disciplina de atividades interdisciplinares. Então, tenham cuidado com os prazos, não percam os prazos para vocês enviarem o trabalho. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Nenhuma pergunta a respeito do trabalho? Podemos dar continuidade, então? Bom, o trabalho final, que será postado no ambiente virtual de vocês, deve conter de 6 até no máximo 8 laudas, considerando-se apenas a produção textual em si como introdução, desenvolvimento e conclusão, excetuando-se os elementos pré e pós-textuais. Então, o que não entra é capa, contracapa, referências bibliográficas. Deve conter, depois de pronto, capa e folha de rosto padrão da universidade, a qual já vou mostrar o modelo para vocês, que também tem dentro do ambiente. Os tipos de fontes, alinhamento de texto, espaçamento, adentramento de parágrafos, apresentação correta de citações e referências, entre outros elementos importantes, conforme o modelo disponível no AVA. O modelo a qual está se referindo, vocês encontram aqui, ó, modelo de produção textual. Vocês vão clicar, irá baixar um arquivo em Word, eu vou compartilhar para vocês verem esse arquivo. Ele é apresentado dessa forma para vocês. O que falta aqui é o logo da universidade, mas eu já envio no grupo, já vou até salvar aqui com o logo da universidade. O nome do curso, ou seja, Educação Física, Bacharelado para quem é bacharelado, Educação Física, Licenciatura para quem é licenciatura. Nome dos autores em ordem alfabética. Produção textual, vocês não alteram o título. Cidade qual vocês estudam, não a cidade que vocês moram. Então, a cidade que vocês estão cursando, Educação Física, Cascavel. E o ano, novamente o nome dos autores, em ordem alfabética. Trabalho apresentado, então vocês vão colocar disciplina de atividades interdisciplinares como requisito parcial aprovação no semestre que vocês estão cursando, do curso de Educação Física, Licenciatura ou Bacharelado. Cidade e ano. Esse sumário, eu quero que depois vocês tiverem dúvida, vocês assistam novamente essa gravação, ou vocês entrem em contato nos dias que vocês têm aula, que nós temos na segunda-feira esse momento, das 7 até as 8h20, antes da teleaula de vocês, para vocês sanarem as dúvidas. Eu vou explicar bem detalhadamente para vocês não se perderem nesse sumário. Por que eu foco tanto no sumário? Porque quando o sumário ele é automático, se você digitar nele, vai aparecer um erro na hora que vocês salvarem o trabalho. Então, como que funciona esse sumário automático? Eu só vou trocar aqui a introdução para vocês entenderem, porque na hora que eu salvar vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui só um notar. Eu retorno a introdução novamente. Então, vocês estão digitando, digitem todo o trabalho, escrevam, sigam o passo a passo, igual tem lá no documento que eu acabei de ler para vocês. E vocês precisam salvar esse sumário depois que vocês terminarem o trabalho de vocês, com a quantidade de páginas corretas, que já está paginado, com a quantidade de títulos. Desenvolvimento vai ter um título e vai ter 2 títulos, que é a parte 1 e a parte 2. Bom, eu preciso atualizar o meu sumário agora, como que eu faço? Vou clicar com o botão direito do mouse e vou colocar em atualizar campo. Quando eu colocar atualizar campo, automaticamente vai atualizar a quantidade de páginas e os títulos. Por isso que eu coloquei o notar aqui, porque agora eu vou voltar novamente para vocês verem. Novamente, clicando com o botão direito, atualizar campo.
atualizar o índice inteiro. Voltou, tá, pessoal? Então, vocês não podem digitar aqui no sumário, senão perde a formatação do sumário. Vocês irão digitar no corpo do trabalho. Normas da BNT que vocês precisam se atentar. O que seriam normas da BNT? Dos trabalhos. É uma formatação padrão, para que todos os trabalhos tenham a mesma formatação. Então, o que vocês precisam se atentar? É o espaçamento do parágrafo. Então, aqui nós temos quase 1,5 de espaçamento, que precisa ser igual ao texto inteiro. Já está certinho a questão da... Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar uma informação aqui para mostrar para vocês. Aqui no layout da página, se vocês verificarem, já está certinho as margens, tá bom? Então, vocês não precisam mexer nas margens, que ela já está no modelo padrão. Esse modelo que vocês encontram ali dentro do ambiente virtual, que é o mesmo que eu estou apresentando a vocês, já está com a margem já certinho, então vocês não precisam mexer na margem. Se vocês, por acaso, forem copiar algo, estou lendo o artigo, achei bem interessante aquela parte, e vou referenciar lá no final do trabalho, e vocês forem copiar, provavelmente vai sair da formatação. Então, as formatações que vocês precisam se preocupar espaçamento entre linhas, que é sempre o e-mail, então vocês sempre selecionam o corpo inteiro do trabalho, ou parte por parte, para não perder essa formatação, e coloquem o e-mail. Citações, que eu irei explicar para vocês em outro momento, que creio que hoje não vai dar tempo, que temos mais assuntos para tratar. Citações vocês colocam com 1, que é o padrão da citação. Vocês podem utilizar Arial 12, ou vocês podem utilizar outra letra, que é o Times, New Roman, também entra no padrão das normas da BNT, também 12. Outra situação que vocês precisam se preocupar são as referências. As referências aqui, ela já deixa bem explicadinho para vocês. As referências de livro, referências de livro com 2 autores, referências de artigo e referências de textos ou artigos da internet, que vocês precisam colocar certinho o link de acesso, vocês copiam lá no navegador e coloquem a data que vocês acessaram, ok? Então, esse é o modelo que vocês têm para vocês digitarem, para vocês fazerem o trabalho de vocês. Mas o primeiro passo que vocês precisam fazer é esse grupo do trabalho. Posteriormente, já vou colocar lá no grupo o nome dos colegas para vocês fazerem esse grupo do WhatsApp. A parte para vocês começarem a conversar a respeito do trabalho e depois cadastrar esse grupo perante ao tutorial que eu vou enviar para vocês. Eu vou abrir agora para as perguntas, pessoal, porque nós já são 7h40, daqui a pouquinho eu preciso mudar de assunto também, e eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida. Abram o áudio de vocês, para vocês tirarem a dúvida, para não ficar com ela. Pessoal, nenhuma dúvida a respeito do trabalho, da formatação, de onde vocês encontram? Tudo certo até agora? Ativem os microfones de vocês. Vocês não têm nenhuma dúvida a respeito do trabalho? Podemos dar continuidade, então?
Creio que não tenho dúvidas, então vamos para o próximo. Vou compartilhar com vocês agora a respeito do desafio nota máxima. Eu havia comentado em sala, quando eu passei até no quadro, tirei foto e enviei para o grupo da turma, a respeito do desafio. O que seria o desafio? Não sei se vocês pesquisaram, se vocês fizeram esse desafio, mas esse relatório foi tirado hoje cedo. Então, se alguém fez no período da tarde, desconsidere, mas eu vou retomar a questão do desafio, explicar bem certinho novamente. O desafio é uma forma de modelo de educação continuada. O que seria educação continuada? Uma educação, são textos que vocês leem, são atividades que vocês pesquisam para complementar a pontuação dentro do ambiente virtual de vocês. Então, são conhecimentos extras que vocês adquirem, mas vocês são gamificados, ou seja, vocês ganham pontuação por essas atividades que vocês realizam. O desafio nota máxima é obrigatório, caso vocês não atinjam a pontuação que foi discriminada para vocês reprovam em todas as disciplinas. Então, eu tenho cobrado vocês bastante, peço bastante no grupo, e eu sempre apresento essa tela para vocês. Então, nós temos aqui os alunos de bacharel de educação e licenciatura, do primeiro semestre, que é a turma de vocês. Então, o Daniel não fez, o João Pedro também não fez, o Luiz Gustavo, Maria Eduarda, Rafael e o Wellington. Vocês têm um prazo que vocês precisam cumprir. Então, como que funciona o desafio? Eu enviei no link lá no WhatsApp de vocês, lá no nosso grupo, a qual vocês entram, ou com o e-mail de vocês, como login, e o CPF como senha, ou o CPF como login e o CPF como senha. Vocês precisam tentar das duas formas, para vocês entrarem para fazer a primeira lista. O primeiro simulado. Quando vocês realizam o simulado, vocês já ganham uma pontuação. Então, vocês precisam cumprir 1000 pontos para vocês passarem. Porém, vocês têm uma data, para vocês cadastrarem para vocês fazerem esse simulado. O simulado, ele é feito até o mês de abril, então vocês têm só esse mês. Não deixem para a última hora. Finaliza o desafio nota máxima em julho, mês 6. E vocês precisam ter essa pontuação que irá agregar nota no aba de vocês, na pontuação de engajamento de vocês. Então, esses alunos, faltam poucos alunos para fazerem, eu preciso que vocês tirem um tempinho para vocês fazerem o desafio, para vocês não terem prejuízo. Por isso que eu sempre mando no grupo, porque eu não quero que vocês reprovem todas as disciplinas. Bom, dando continuidade, nós iremos falar agora a respeito das disciplinas que vocês têm no semestre. Cadê o cronograma aqui? Que vocês precisam também se atentar quanto aos prazos. Nós temos a disciplina que vocês estão estudando no momento. Essa disciplina é a disciplina de atividades alternativas no meio ambiente, que é a disciplina que nós faremos prova dia 8/3. Então, a prova de vocês, como que funciona a semana de provas? É uma semana inteira, e vocês podem escolher um dia para fazer a prova. Porém, como eu havia passado na sala, eu preciso que vocês façam a prova no dia da aula de vocês, porque é o dia que eu consigo acompanhar caso dê algum problema. Então, informações a respeito da prova, eu também enviarei um tutorial para vocês durante a semana, onde vocês acessam a prova de vocês lá no ambiente virtual de vocês. Essa prova ela será online, vocês farão na casa de vocês. Só que às vezes surgem dúvidas. E como eu tenho mais turmas, alguns dias eu estou com outras turmas e eu só posso auxiliar vocês na segunda-feira, quando a prova.
Então, deem prioridade para fazer a prova na segunda-feira e não esqueçam que vocês têm 3 horas corridas para fazer a prova, ou seja, vocês iniciam a prova e vocês precisam terminar dentro das 3 horas. Caso vocês não consigam concluir, vai ser salvo, finalizou as 3 horas, que fica um reloginho contando na tela, e finalizando esse reloginho é salvo somente a quantidade de questões que vocês responderam. Então, eu até dei um exemplo para o pessoal que foi na aula esses dias. Eu abri a prova, olhei a prova, li ela, mas não quero fazer no momento. Só que vocês precisam ter cuidado. A partir do momento que vocês entram, vocês dão um aceito para vocês iniciarem a prova, vocês precisam terminar dentro das 3 horas. Se vocês não terminarem, a prova vai ser zerada no final das 3 horas e vocês terão que solicitar a segunda chamada. Caso vocês não solicitem ou vocês não façam a segunda chamada, vocês reprovam na disciplina. Então, tenham cuidado nessa semana de provas. Quando eu enviar o tutorial, preciso que vocês leiam, que vocês assistam. São sempre vídeos que eu faço para vocês entenderem melhor, ou até mesmo mando um link do Sway para vocês entenderem o passo a passo de como funciona essa realização de provas. Mas semana que vem já iniciaremos a nossa primeira prova, teremos a nossa primeira prova. E fiquem atentos quanto aos prazos também. Outra situação são a respeito das disciplinas, que eu também enviei no grupo, que são as disciplinas paralelas online e as disciplinas 100%. O que seriam 100% online? São disciplinas que vocês não têm prova, exceto avaliações virtuais e fórum e web aulas. Então, a Sociedade Brasileira e Cidadania é uma disciplina paralela online, ou seja, ela acontece ao mesmo tempo que a disciplina de vocês, que começou dia 8. Então, se vocês prestarem atenção, ela também tem início dia 8. Porém, ela é chamada de paralela online. A prova dela vai ser dia 24/5, então é sempre no final do semestre que acontece a prova da disciplina paralela online. Nós temos também 2 disciplinas 100% online, que é Educação à Distância e Educação Cultural. Elas não têm prova igual as outras, mas elas têm avaliação virtual. A Educação Cultural tem avaliação virtual 1 e 2. Então, também se atentem aos prazos. Dia 22/3 até 26/6 é o prazo de ambas. Não percam o prazo, cuidado, para não ficar sem a nota, sem a pontuação da avaliação virtual. Educação à distância, vocês têm um conteúdo para vocês assistirem. Web aula 1, web aula 2 e tem fórum para vocês fazerem também. O fórum teve início dia 8/2 e finda dia 10/3. Outro lembrete a respeito do fórum da disciplina que nós estamos fazendo, que hoje será a última aula, que é a aula 4. O fórum dessa disciplina, ele termina hoje, tá, pessoal? Então, vocês precisam fazer esse fórum. É o último prazo. Então, tomem cuidado com esse prazo, porque se vocês perderem o fórum, que hoje é o último dia, vocês ficam sem a pontuação de 1000 pontos. Outra situação também é que vocês precisam fazer 2 postagens para vocês atingirem os 100%. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma dúvida até então? Então vamos continuar. Pessoal, então eu coloquei aqui para vocês visualizarem a nossa aula atividade de hoje.
A aula atividade, para o pessoal que está assistindo, vocês não precisarão enviar para mim pelo WhatsApp, tá bom? Então, o pessoal que está assistindo agora, nós vamos fazer juntos, vou deixar um tempinho para vocês e logo em seguida vou corrigir. Vocês não precisarão enviar para mim pelo WhatsApp. Porém, os alunos que não estiverem participando desse momento nosso de interação, enviarão para mim pelo WhatsApp depois. Enviarei certinho no grupo lá para vocês enviarem para mim por e-mail, não pelo WhatsApp. Acabei falando errado. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês. Agora são 10 para as 8. A hora que for 8, vocês farão um texto. Então, a hora que for umas 8h15, nós voltamos a falar a respeito. E depois nós só fechamos e aguardamos a nossa transmissão da teleaula. Vou deixar aqui, mas esse material também vocês encontram dentro do ambiente virtual de vocês. Qualquer dúvida é só vocês chamarem.
Pessoal, daqui 5 minutos nós iremos iniciar a correção da aula atividade. Aí funciona assim. Eu vou querer que vocês comentem sobre o que vocês estão fazendo. Um breve comentário, nós finalizarmos a nossa aula. Aí em seguida nós iniciaremos, depois do intervalo, iniciaremos a nossa transmissão da aula ao vivo, ok? Mas aí eu preciso da participação de todos, senão aí vocês terão que enviar por e-mail também, porque o objetivo da nossa aula atividade é vocês interagirem. Então, daqui 5 minutinhos nós vamos iniciar essa correção e falar a respeito da aula atividade. Pessoal, então vamos fazer a nossa correção. Preciso que vocês ativem os áudios de vocês, Daniel, Gabriele, Jéssica e Nicole. Eu preciso que vocês façam uma breve leitura do que vocês realizaram para nós darmos continuidade na nossa aula. Não precisa ler tudo que vocês fizeram, somente porque ali pediu para vocês realizarem um texto. Na verdade, perdão, pedi para vocês responderem as perguntas, mas escolham uma para vocês responderem, para nós darmos continuidade. Ou eu vou escolher entre os 4.
Vamos lá, pessoal. Vocês não precisam nem ativar a câmera de vocês, caso vocês tenham vergonha. Somente ativem os áudios. Ou vocês preferem me enviar por e-mail a aula atividade de vocês? Pessoal, eu preciso que vocês me respondam. Vocês preferem me enviar por e-mail a aula atividade que vocês fizeram hoje, ou vocês preferem que nós conversemos a respeito sobre agora? Jéssica ativou o áudio. Tem algo para dizer, Jéssica? Eu ia comentar sobre a questão ali da modernidade contribuir para o afastamento do homem da natureza. Eu acredito que tá mais fácil, tá mais prático manter perto de casa, por exemplo, academias ou crossfit, exemplos de que é mais prático, né, pra gente no dia a dia do que sair para algum outro lugar para praticar atividade física. Legal, interessante. E somente fomentando um pouco o que você acabou de dizer, o que acontece também é que nós, aqui na região em que nós moramos, é mais fácil, mais acessível vamos colocar os esportes na natureza. Mas em alguns locais é bem inviável. Então, realmente, a questão de você conseguir praticar um esporte no local mais próximo, você vai optar pelo que for mais fácil para você, de mais fácil acessibilidade. Isso também é bem interessante. Pessoal, Daniel, Gabriele, Nicole, a contribuição de vocês? Nenhuma, pessoal. Que triste. Somente a Jéssica. Vocês fizeram, pessoal? Prof, Oi. Nicole, pode falar. boa noite. Boa Então, eu noite. fiz sobre a questão A, que é ali para contribuir sobre a transformação, né, a manutenção dos valores vigentes sobre o meio ambiente e a natureza. Eu acho que a prática da educação física, como já foi dito nas aulas anteriores, contribui, né, para a gente estar tendo maior contato com a natureza. Isso faz a gente pensar mais sobre cuidar delas, zelar sempre, preservar. Eu acho muito bom sempre comentar isso com qualquer pessoa que seja, mesmo que ela não pratique exercício físico, seja só uma caminhada, que ele passe pela natureza e tenha um contato com ela, de também estar preservando, né? Sim. Contribuir para as outras atividades. Como tem as pessoas que praticam ali, ela pode estar ajudando também. Muito bem, Nicole. Exatamente. Nós havíamos conversado bastante nas aulas passadas a respeito o pessoal que foi ao polo, que esteve ao polo, na nossa última aula atividade, nós conversamos a respeito de como que nós podemos estar sendo inseridos lá dentro lá no meio ambiente, intrinsecamente no meio ambiente, com esportes, mas sim preservando e tendo conhecimento. Então é muito válido essa questão que você elencou. E agora eu quero os outros colegas, o Daniel, Gabriele. Jéssica, você. Então, aqui para mim, aparece o teu nome como Jéssica Pazinato. Sim. E aí, você falou que você é Jéssica da Silva?
Não, não fui eu que mandei no grupo. Ah, foi a outra, foi a Jéssica outra. da Silva. Ah, sim, mas então tá certo, é que ela deve ter se equivocado. Vou mandar um áudio lá para eles. Porque tem duas Jéssicas na sala. Eu acho que ela se confundiu, mas eu estivesse colocando o nome dela errado. Ah, tá. Daniel e Gabriele, cadê vocês? Vocês estão aí mesmo? Ou só deixaram ligado e foram dar uma voltinha? Pode ativar o áudio, Gabriele. Você ergueu a mãozinha ali, pode ativar o áudio para você falar. Gabriele não quer dar sua contribuição? Pessoal, então assim, agora nós finalizamos a nossa aula atividade. Na próxima aula, nós não faremos a aula atividade porque nós temos prova. Então, como que vai funcionar? Vocês farão prova no primeiro horário, ou vocês escolham o primeiro ou o segundo horário, enfim, porque no dia da prova também tem transmissão. Então, se vocês quiserem fazer a prova das 7h05 às 8h20, ou tirar a noite inteira para vocês fazerem a prova, fica a critério de vocês. Eu, no dia da prova, acompanho vocês somente pelo WhatsApp, tá? Nós não temos esse nosso momento ao vivo e transmissão online, justamente porque vocês precisam desse tempo para se organizar na prova. Então, qualquer dúvida, vocês enviem lá. Durante a transmissão da teleaula, que começa às 8h35, vocês tiverem alguma dúvida, ou acontecer, igual aconteceu nas últimas aulas, que travou para alguns alunos. Então, se tiverem alguma dúvida até em questão da aula, vocês podem enviar no grupo, que eu tenho um chat, que eu falo direto com o professor. Então, vocês têm esse acesso, vocês enviam, para não ficarem com a dúvida, ok? Então, eu estou encerrando essa transmissão, essa é a nossa aula atividade, e às 8h35 iniciar a teleaula ao vivo para vocês, diretamente do ambiente virtual. Eu não vou transmitir ela por aqui, porque o que acontece? Se vocês assistirem por aqui, vocês não geram pontuação para vocês no ambiente virtual. Então, vocês precisam entrar dentro do AVA de vocês, ok? Até mesmo para a questão de serem controlados se vocês estão assistindo pelo AVA ou não. Quando vocês vão ao polo, eu faço a transmissão lá, quando iam ao polo. Agora, com essa de nós estarmos somente em home office, vocês assistem diretamente do PDA de vocês, ok? Então, eu encerro agora a nossa aula atividade e continuamos às 8h35 lá no WhatsApp, ok? Boa noite.